Muito boa tarde, pessoal. Sou o Dilo Júnior, da Hards. Um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradecer aí o convite dos nossos parceiros aí do Parque Tecnológico do Iguaçu. É um bom voltar aos eventos aí de hardware e software livre. Eu fui entusiasta e sou entusiasta por muitos anos dessa área. Muitos anos participei do FISLI também. Primeira vez aqui no Latinoware. E é muito legal estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem fazendo como Hards, né? Acelerando startups de hardware. Trouxe uma apresentação aqui básica para falar um pouco para vocês de quem somos nós, e aí também falar brevemente sobre isso, um pouco do que a gente fez, e claro, falar um pouco também dos aprendizados que a gente teve nesse programa que a gente conseguiu suportar startups de hardware, algo pioneiro no Brasil, e que tem tido muitos resultados legais então. Beleza? Bom, só para então compartilhar um pouco para que vocês me conheçam melhor, né? Eu sou formado em ciência da computação, tenho MBA em gestão de projetos e mestrado em administração, mais focado na área de investimentos de startups. Hoje sou um dos sócios e head de aceleração da Hards, então a operacionalização de todos os programas que envolvem aceleração de startups fazem parte do meu chapéu aqui. Mas antigamente já fui aí desenvolvedor de sistemas web, já trabalhei com cloud lá em 2008, 2007, 2008. Trabalhei na área de segurança também, foi uma experiência muito legal, gostava muito dessa área. E depois migrei aí para o mundo de inovação e tecnologia, principalmente voltado à gestão de novos negócios, né, a criação de novos negócios. Fui coordenador para uma incubadora de universidades, depois passei por programas de inovação corporativa numa grande empresa, e também durante esse período também eu fui aí professor de empreendedorismo e inovação em algumas disciplinas aí da universidade também. E no meio disso tudo também tinha algum tempo de trabalho aí voluntário, onde eu participava de algumas organizações como a ESEC, Startup Weekend, e no fomento de startups, de comunidades de startups também. Então, bem brevemente mesmo, o que é a Hards? Né? A Hards é a primeira aceleradora de software e hardware do Brasil. A gente vem aí de uma spin-off justamente de uma sequência, né, de um ecossistema que foi criado aqui em Florianópolis, mas principalmente olhando para a Fundação 7, que iniciou lá na década de 70, 80, posteriormente a C-Ventures, que é um fundo de investimento que foi criado pela Fundação 7, mas também da aceleradora Darwin Startups, a qual somos aí uma das filhas mais novas aí também, que criou aí um programa também muito interessante de aceleração de startups no Brasil, no caso deles mais voltado a software e a fintech. E a Hards aproveitou toda essa experiência, já vou falar um pouco para vocês, para nos posicionarmos hoje como uma plataforma de inovação, onde a gente trabalha com corporações e startups no segmento da indústria 4.0. Essa aqui é só uma jornada, mais ou menos, do que eu falei agora. Então, né, a Fundação 7 foi criada lá em 84, teve várias iniciativas, e isso mostra muito da base do porquê que a gente conseguiu hoje criar, então, um programa que desse suporte para startups de hardware, né? Então, desde programas de fomento, como o próprio Sinapse de Inovação, hoje também chamado de Programa Centelha, onde dava aí recursos financeiros e bolsas para que pudesse tirar as ideias do papel, além de uma fábrica como a Produza, né, uma fábrica de lotes pilotos de eletrônica, que fica no subsolo da Hards hoje. E aí, em 2015, surgiu a Darwin aí com o programa Fintech, que já investiu alguns milhões de reais em startups. E então a Hards surgiu disso tudo. E hoje também tem um braço chamado Origem, que é de educação empreendedora, que já trabalhou aí com diversas startups no Brasil também. Então, tudo isso nos ajuda a criar um ecossistema que a gente consegue ajudar as startups a evoluírem mais rápido. Então, só para diferenciar um pouco, né, a Darwin trabalha mais com a área de fintech, de seguros, data analytics e telecom. Né, a Darwin tem alguns parceiros corporativos muito legais também, depois eu vou mostrar rapidinho eles. E a Hards entra no segmento da indústria 4.0, né? Então, na parte de AgTech, né, do agro, do agronegócio, agricultura, Health Tech na área de saúde, logística, que é uma grande oportunidade no Brasil também, e também cidades inteligentes de energia. Tudo isso olhando, né, para tecnologias que estão utilizando de hardware também e software para serem desenvolvidos nesse segmento. Para você ter uma ideia de números, então, né, hoje a gente está batendo aí, vai bater até o final do ano mais de 70 startups investidas, mais de 20 milhões de reais investidos, mais de 4 mil startups na nossa base que estão sendo avaliadas, né, além de 25 milhões já captados em novas rodadas. E aí, das validações da Hards aí que a gente tinha muito vontade de demonstrar, que é a captação de mais de 8 milhões de reais em editais de fomento e benefícios fiscais. Eu já vou falar dos aprendizados sobre isso também. Bom, o que a gente fez foi justamente criar uma plataforma onde a gente conseguia entregar esses programas
para várias corporações, né? Desde processo de seleção para achar as melhores startups no mercado, até desenvolvimento de soluções para desafios específicos e aceleração de programas para startups mesmo, ou seja, fazer com que as startups evoluam mais rápido. E a gente sempre fala que a gente é uma consequência do ecossistema, né? Ou seja, uma soma de competências. Por quê? A gente vê o governo tendo muitas bases para criar fomento e benefícios fiscais, principalmente para a indústria de hardware. Vários investidores e corporações olhando para essas inovações como forma de conseguir atrair inovação para dentro deles. Fornecedores globais com programas de acesso para startups, né? Então, várias fábricas aí que têm acesso a startups e seus produtos. E, claro, parceiros tecnológicos que nos ajudam a fomentar tudo isso. Então, a Hard foi uma consequência de um ecossistema já criado. Hoje a gente é parceiro aí da Federação de Indústria Santa Catarina, da Produza, do Senai aqui de Florianópolis também, Instituto Senai de Sistemas Embarcados, da Fundação CERT, da Darwin Startups e, claro, das associações aí como a CIF, a CAT e do FIT da Flextronics também, assim como o Sebrae. A gente já trabalhou com várias outras empresas por aí. Como eu falei, a própria Darwin já trabalhou com grandes corporações da área de finanças, como a B3, o Banco Safra, a Sinqia, e a Hard veio também puxar essa parte de indústria, e já estamos aí com projetos com algumas grandes corporações nessa área também, como a Whirlpool, a Rumo e a Algar. Depois eu posso comentar mais se alguém tiver dúvida também. Além disso, a gente tem uma comunidade, hoje a gente tem 27 embaixadores nos nossos programas, espalhados em todos os estados brasileiros, além de vários mentores, facilitadores, investidores anjos, que nos ajudam a encontrar e a realmente entender as necessidades de cada região, de cada local onde que existe, para que a gente possa dar suporte ao desenvolvimento dessas startups. Então é muito legal ter pessoas realmente olhando para isso, não só uma base de dados que fala sobre isso. A gente tem uma infraestrutura também que nos ajuda a dar suporte a isso. Nós ficamos hoje lá no Instituto da Indústria da Fiesc, aqui no Sapiens Park, em Florianópolis, onde eles estão nos apelidando aí de a mini Shenzhen de Florianópolis, porque é um espaço sensacional. Eu tinha algumas fotos só para vocês verem também. A gente tem um espaço de coworking para as empresas ficarem e vários laboratórios de prototipação também, como impressoras 3D, máquina de corte a laser, fresadora, entre outras, para que eles possam desenvolver protótipos rápidos, né? E, claro, a gente tem o Lab Faber, então, que aí é uma junção da Hard, da Fundação CERT, da Produza, da Fiesc, da Senai, onde a gente tem um laboratório fábrica capaz de também produzir placas eletrônicas de pequenos lotes e fazer toda a integração de produtos no mesmo espaço. Então, para quem entende um pouco aí do desenvolvimento de produtos, né, no mesmo prédio a gente consegue sair de um TRL1 e chegar até o TRL8 e realmente a produção de manufatura para o mercado. Isso é algo sensacional para as startups terem acesso e foi muito do que ajudou a gente a ter os resultados que a gente tem hoje. E, claro, a gente fica em Florianópolis, né, um ecossistema hoje muito bem visto no Brasil inteiro, com muita tecnologia sendo desenvolvida aqui e também um grande potencial ainda de ampliar tudo isso. Só rapidinho sobre o programa de aceleração também, né, para quem entender um pouco, a gente tem muita adaptação que a gente fez foi realmente olhando para o programa da Darwin e adaptando para a startup de hardware, porque a aceleração da Darwin já é aí referenciada no Brasil inteiro, né, já ganhou 3 vezes como melhor aceleradora do Brasil pelo prêmio da B Startup. Então a gente faz todo um processo para encontrar as startups, as melhores startups e o melhor momento para investir nas startups. Esse processo ele é capitaneado muitas vezes também em vários momentos pelos nossos psicólogos. Então a gente tem um time de psicólogos que nos ajuda a analisar o software, né, ou seja, as partes das pessoas, né, no nosso processo, desculpem, e realmente porque a gente olha muito para o empreendedor e empreendedora que está criando um negócio. Então, além disso, a gente vai analisar também mercado, vai analisar produto, potencial de escala e potencial de captação de recursos também. Como a gente sabe, desenvolvimento de hardware necessita muito isso. E a gente faz um processo que demora aí em torno de 3 a 4 meses para a seleção, mais 2 meses de pré-aceleração, que é o Hard Factory, e 6 meses do programa de aceleração, que é onde a gente investe e ativa toda a nossa rede para acesso ao mercado e mentoria. Depois é um programa mais de portfólio também, onde a gente vai trabalhar com as startups e finaliza o programa com o Hard Sales Day, que é um evento que a gente traz todas as startups para falar o que eles desenvolveram e captar recursos para investimentos nas próximas rodadas. Aqui tem mais detalhado, depois vocês podem entrar no nosso site e entender melhor todas essas fases. Para vocês terem uma ideia de números, né, a gente estava, o primeiro turma nossa, a gente estava descobrindo como é que ia ser esse movimento no Brasil, como a gente era a primeira aceleradora focada em hardware, né, então a gente teve mais de 200 startups inscritas, foram 22 que passaram pela pré-aceleração e 8 startups investidas, né, foi uma operação de quase 2,5 milhões de reais. Algumas das startups estão aceleradas,
Quem quiser conhecer mais, a gente tem o Demodê, que aconteceu online há pouco tempo, vocês podem ver mais sobre os pitch delas, mas temos a Twometric, a Brisa, Connect Data, CoreSync, Favo, Handover, Neocom e Dui. Entre elas, startups na área de logística, como a Handover e a Neocom, e a Brisa, na área de análise ambiental, como a Twometric, na área de saúde, como a CoreSync, que faz um laboratório portátil de teste de infarto com uma alta precisão em menos de 10 minutos. A Connect Data, que tem sensores que fazem rastreamento em construção civil. A Favo, que automatiza hortas, né, internas. E a Dui Laser, que tem uma máquina de corte laser portátil segura, que é bem legal também. Então, são algumas startups que foram aceleradas na primeira turma. E elas fizeram vários negócios durante isso, né, com vários grandes players brasileiros. Isso nos mostra muito dessa nossa capacidade de encontrar aí um acesso ao mercado para eles, que é muito importante. E aqui são alguns números de 2020, então, do que aconteceu nesse programa. Nós tivemos uma média de 3 vezes, né? Então, as startups triplicaram de tamanho na média de crescimento, conseguiram mais de 4 milhões de receita em 2020, essas 8 startups. Fomos aí selecionados entre as top 10 aceleradoras, né? Então, um dos primeiros anos de operação, já estamos aí nos rankings dos melhores, e a Darwin ganhou mais uma vez, foi tricampeã. Nós aportamos 4,3 milhões nas startups e mais de 6 milhões de captados digitais de fomento, né? Esse foi um número que a gente utilizou aí. Lançamos um podcast, quem quer conhecer mais também sobre as startups, então todos os nossos fundadores já participaram, a gente tem boas histórias para contar lá. E a gente atingiu tudo isso estruturando uma metodologia de processo seletivo para aceleração, olhando para como a gente conseguia criar esses casos de negócios entre as startups e as corporações, tendo esse ambiente de manufatura suportando tudo isso. Então, a parte do desenvolvimento de produtos a gente conseguiu suprir com uma infraestrutura que ajudou a gente a pensar mais, então, no focar em conseguir criar essa abertura de mercado, porque a infraestrutura estava dando suporte para todo o desenvolvimento do hardware e do software ali no nosso espaço. E a gente criou um programa com a Rumo Logística, né, tentando principalmente voltar a desafios de segurança nas ferrovias, que foi muito legal também. Um programa IoT com a Algar e o Brain Open, né, então foi bem interessante achar startups de IoT voltadas dentro da Analytics também. E com a Softex, né, e o MCTI, olhado para um programa mais voltado também para a inteligência artificial. E o último programa que a gente lançou foi com a Whirlpool, olhando justamente em soluções para a área de logística, no varejo 4.0, indústria 4.0. Esse programa está em operação ainda agora, o da Algar e da Rumo também estão finalizando. Bom, o que a gente aprendeu com isso, né? E aí vem toda essa base, por que a gente está conseguindo ter todos esses resultados? E aí vem um pouco do que a gente aprendeu durante o caminho, do que a gente adaptou durante esse caminho, para que a gente pudesse suportar startups de hardware. Acho que vale a pena dar um comentário antes de entrar nisso, que nos nossos fundadores até falou, né, que eles estavam aí de 3 a 4 anos já operando o negócio deles, e eles tentavam aplicar para as aceleradoras que já existiam no Brasil, e muitas das vezes que eles iam conversar com essas aceleradoras, elas eram muito mais voltadas para programas de software, e aí os desafios do hardware eles eram um pouco mais obscuros para esses programas, né? E ele até falou que quando ele conseguiu começar a falar com nós, foi onde ele descobriu que a gente estava falando na mesma língua, e que a gente entendia as dores e os desafios de um empreendedor de hardware. Então, eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente conseguiu entender também que existia um gap no ecossistema brasileiro, e é isso que a gente está tentando agora a expandir para que a gente possa cada vez mais ter mais startups de hardware no Brasil e que possa contar sucesso também. Então, eu trouxe uns 5 aprendizados, né, para que a gente possa falar um pouco a respeito, e aí depois também, caso alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a gente dá uma olhada, e a gente pode também estar trocando ideias sobre isso. Depois eu vou passar rapidinho e a gente já entra também com as perguntas da galera. Bom, primeira coisa que a gente aprendeu, isso já veio da Darwin e a gente conseguiu validar isso novamente aqui na Hard. Primeiro ponto é que pessoas importam muito. No final das contas, tudo é relacionado a pessoas. Por isso que o nosso processo de seleção, a nossa aceleração, ele é todo voltado às pessoas, né? Então, a gente gosta muito de falar que a gente é a casa dos makers, porque a gente procura esse perfil maker, essa pessoa proativa que consegue fazer, né, daquele momento alguma coisa para aquele esforço, aquela resiliência, que consegue trazer, tirar dos desafios que existem no mundo de hardware, experiências e aprendizados rápidos, né? Então, a gente
fez uma análise muito criteriosa de todas as pessoas que passaram pelo nosso programa. Por quê? Diferente de desenvolver uma startup de software, que você abre o notebook e começa a codar, no hardware você tem que ter um relacionamento diverso com vários outros stakeholders, fornecedores, pontos de distribuição, às vezes a indústria é complexa, então tu tem uma venda mais complexa. Então a gente entendeu que mais ainda que nas startups de software, no hardware, esse tipo de habilidade é muito importante, né? E a gente tem uma satisfação de ver aí o crescimento pessoal de todos os fundadores e fundadoras que participaram durante o programa, do como eles se desenvolveram como makers, né? Que realmente fazem a parte deles no desenvolvimento das startups. Então é um ponto muito importante. E aí já vai a dica, quem está querendo criar startups de hardware, procurem ter dentro do seu grupo de pessoas as pessoas que realmente têm essa força de vontade de fazer acontecer, né, de correr atrás e realmente se complementem de algumas formas. Não adianta ter só o cara mais especialista em hardware, tem que ter aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que consegue lidar e negociar com vários outros parceiros que vão estar aí nessa jornada com você. E aí tá só uma foto, né, da galera que participou conosco da pré-aceleração, né? Foi a primeira turma dos nossos makers aí da Hards também. Outro ponto que foi realmente muito importante foi entender a necessidade de ter suporte e infraestrutura para desenvolvimento de hardware, né? Então, a prototipação rápida do hardware ela acontece quando você tem uma infra que dê suporte a isso. E aí a gente conseguiu, numa média ali, entender um pouco que o que tu faria em 4 meses dentro da nossa infraestrutura, você faz em 1 mês, né? Por quê? Tem todos os equipamentos, mas também tem um capital intelectual envolvido ali muito rápido. Por quê? A gente está a 10 passos da porta da Fundação CERT, que desenvolve hardware há anos. A gente está a 1 andar do Instituto Senai de Inovação de Sistemas Embarcados, que desenvolve projetos para grandes players, principalmente voltado a hardware, sistemas embarcados e visão computacional. E, claro, então, tudo isso acessando, né, as startups tendo o potencial de acessar isso, mostra muito que tu consegue agilizar muito o desenvolvimento de prototipação do teu produto, né? E, claro, um dos nossos grandes carros-chefes também são os perks. Hoje a gente tem quase R$1 milhão em benefícios que as startups podem acessar, desde desconto em parceiros que para fazer alguma placa, algum invólucro, alguma molde, alguma coisa assim, até Amazon e entre outros serviços de cloud aí e sistemas que podem ajudar a suportar tudo isso. Então, isso foi um dos pontos muito importantes de aprendizado. Eu acho que sem essa infraestrutura, esse suporte, a gente não conseguiria ter atingido os resultados que a gente conseguiu hoje. Esse aqui é um exemplo bem legal da CoreSync, né, uma das empresas investidas por nós, que eles chegaram no programa de aceleração, excelentes founders, já tinham uma grande experiência na área de desenvolvimento de produtos para a área de saúde, e eles chegaram lá com um projeto CAD, e em 3 meses eles desenvolveram um protótipo funcional desse laboratório de mesa que eles fazem para fazer teste de infarto. Então, isso foi muito legal, foi uma experiência que validou a nossa hipótese do suporte na infraestrutura para a prototipação. E aqui é um outro caso recente também, de uma startup do programa da Rumo, onde em 1 semana a gente conseguiu desenvolver ali uma base onde o drone que ele está usando para fazer lá na locomotiva da Rumo vai pousar e vai recarregar de forma autônoma em cima dela. A gente fez toda a estrutura para que ele pudesse fazer. Então, são pontos bem interessantes que mostram o quanto uma infraestrutura para uma aceleração de hardware é necessária. E daí, de novo, né, tem todo, como eu mostrei antes, né, nosso laboratório e todo o acesso que a gente tem a especialistas e uma fábrica que podem nos dar suporte nisso tudo. Outro ponto muito legal é realmente encontrar editais de fomento e benefícios fiscais que vão ajudar a suportar esse desenvolvimento. Então, a gente conseguiu aí, a gente fez um cálculo recentemente que as startups que passaram pela Hards captaram mais de R$8 milhões em editais de fomento nos últimos 6 meses. Então, isso é um suporte essencial que existe para que eles possam ter acesso a ICTs, né, Instituto de Ciência e Tecnologia, que possam realmente ajudar eles no desenvolvimento do produto deles. Então, é algo muito importante e eu recomendo qualquer empreendedor de hardware olhar muito para isso, né? E se quiserem ajuda da Hards também podem nos falar aí que a gente está auxiliando algumas startups também, mas são realmente suportes que nos ajudam muito a encontrar formas de desenvolver produto, né, com a ajuda de especialistas também. Quarto, uma das coisas que a gente descobriu, né, a indústria brasileira, ela está muito defasada, né, está começando o período de digitalização,
A gente tem algumas startups ali, então, que já estão entrando nesse movimento industrial, e eu acho que tudo isso é uma grande oportunidade para startups, né? Então, tem muita coisa legal acontecendo, e eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nessa parte, nesse aprendizado, porque tem muito dispositivo que pode ser criado para ajudar a digitalizar a nossa indústria, né? A tornar ela mais inteligente e muitas vezes gerar muito mais eficiência e produtividade na indústria. Então, para quem está pensando em empreender, que tem essa vontade de criar algum produto de hardware, olhem para a indústria brasileira, porque realmente tem muita coisa boa para acontecer ainda, tanto o Brasil quanto a América Latina. São coisas que a gente conhece muito bem e que a gente pode desenvolver realmente olhando para cá, mas com potencial mundial. A gente tem hoje uma das startups nossas que eles se conheceram na Europa, mas vieram ao Brasil devido a toda a oportunidade que eles tinham e conseguir entrar na indústria brasileira e tornar a indústria brasileira mais digital e mais automatizada também. Eles a Brisa Robótica, né, para quem tiver curiosidade, eles desenvolveram uma plataforma de hardware e software onde eles fazem retrofit de máquinas como transpaleteiras, por exemplo, tornando elas autônomas e inteligentes, né? Então, isso é um produto muito legal e que vai entrar aí, ao invés da indústria ter que trocar todo o maquinário delas, eles conseguem tornar ele autônomo com essa solução da Brisa. E, por último, esse aprendizado, que eu acho que é importantíssimo também, ter investidores e parceiros estratégicos, né? Então, nossos investidores ajudaram muito nas nossas startups, conseguiram, além do aporte de capital que eles nos deram, eles foram muito abertos a ajudar essas startups, principalmente utilizando a rede deles, mas também ajudando nos desafios que eles tinham durante o processo. E, principalmente, eu acho que um dos pontos grandes que nos ajudou, tendo a federação, a Fiesc, né, a Federação de Indústria de Santa Catarina conosco, a CERT, a Produza, a CAT, FIT, entre outros parceiros, e os investidores nossos também, a conexão e acesso ao mercado. Que no final do dia não adianta você ter um produto lindo e maravilhoso, funcionando super bom, se você não consegue colocar ele no mercado, se você não consegue ter acesso facilitado ao mercado. Então, um exemplo que a gente pode dar, né, e teve startups nossas que, isso antes da pandemia, né, mas conseguiram participar de reuniões e câmaras setoriais da Federação de Indústrias, falando com todos os potenciais clientes deles do estado de Santa Catarina. Isso é muito legal. Além de, claro, todas as conexões que a gente fez, que é por ser um parceiro desse pessoal todo, de conexões com outros estados. E só para deixar bem claro também, que acelerou startups no primeiro batch, que vieram tanto do Sul quanto do Sudeste e Nordeste. Então, a gente trabalha no Brasil inteiro. Inclusive, a gente teve inscrições realmente do mundo inteiro também. Então, é só para entender um pouco da abrangência da Hard também. E como eu falei, né, essa soma de força nos ajuda a entregar esse acesso ao mercado. Bom, pessoal, fui rapidinho, né, o tempo era curto, eu queria dar um overview geral, mas queria entender aí de alguma pergunta, caso vocês tiverem algum tipo de dúvida. Vamos ver, vocês possuem programas ou cases de projetos Open Hardware no Brasil? Se sim, como fazer para participar do programa? Então, Fábio, não sei dos programas de Open Hardware, eu sei que a Fundação CERT tem um projeto de Open Hardware também, mas para ser sincero, eu não conheço ele direito, estavam para lançar. Para participar do programa da Hard, lembrando que a gente acelera startups, né? Então, tem programas da Hard que são para startups de certos estágios que estão em momento de criar máquina de vendas, de tracionar o negócio, e tem programas em parcerias com corporações também que são mais na área de desenvolver esse produto junto com a corporação, né? Então, para participar, tem que se inscrever em alguns dos nossos processos de seleção, tá? E aí ficar antenado aí nas nossas redes sociais, @somoshards, mas também no nosso site, que a gente divulga sempre os programas que estão abertos, tá? Temos mais alguma pergunta por aí? Legal, Diandra, obrigado. Se quiserem conhecer mais da Hards, Marcos, obrigado, Marcos. Eu que agradeço aí pela oportunidade de compartilhar um pouco aí que a gente puder. Um evento sensacional como o Latinoware, é muito legal a gente estar fazendo essa conexão aí de toda a galera que está desenvolvendo hardware com o mercado, e a gente fica de portas abertas aí para conversar com vocês e entender como a gente pode ajudar. Acho que lembrando só, né, existe um conhecimento do ecossistema que é interessante quem está desenvolvendo produtos se antenar, que é justamente olhar para o momento certo de ir para um programa de aceleração, olhar para esses programas de fomento, como o programa Centelha, por exemplo, ou outros editais que abrem, para os primeiros passos serem um pouco mais rápidos e conseguirem realmente ajudar nessa primeira etapa, e depois encontrar aí também todos os auxílios e suportes que podem ser dados para vocês que estão criando negócios em todas as estruturas que a gente tem no ecossistema.
Ainda tem muito a evoluir como ecossistema, mas a gente já tem um caminho muito legal para seguir e que eu acho que tem muita oportunidade para startups aqui a serem criadas. A gente é um país continental com muitas necessidades e quem está criando tecnologia, desenvolvendo soluções aí de hardware, pode ir muito mais longe, né? A gente teve um boom, né? Está passando aí por um boom do software, mas cada vez mais agora, principalmente com a internet das coisas, wearables e tal, a gente tem muita oportunidade de hardware estar aí também, mais uma vez, né? Como foi no passado, tendo seu protagonismo. Então, espero que todos tenham gostado, espero que vocês queiram conhecer mais a Hards, por favor, nos ativem, tem meu e-mail, tem nossas redes sociais, e se quiserem, fiquem à vontade aí para mandar um e-mail para a gente e conhecer a gente melhor, beleza? Odilo, eu tenho uma pergunta, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, fala aí. Desculpa invadir aqui. Eu queria saber que tipo de startup vocês pegam na Hards, tipo, em qual fase que vocês costumam pegar elas e tudo mais. Tá. Depende do programa, né, Guilherme? A gente tem vários programas diferentes. Então, por exemplo, o programa com a Rumo, ele permitiu até equipes que foram criadas recentemente, porque era um programa que não existia solução pronta para aquele desafio, né? Mas realmente dava para poder criar aquilo. No primeira turma da Hards, foram startups que já estavam um pouco mais desenvolvidas, ou seja, elas já tinham um produto que já estava no mercado, já estavam com clientes, já estavam gerando receita, e aí fazia mais sentido naquele momento a gente investir nelas para que a gente pudesse ajudar elas a acelerar mesmo, né? Sair daquele ponto que eles estão e ir para um ponto que eles pretendem estar e ser mais rápido. Que esse é digamos, a base de uma aceleração. Mas depende muito do programa, né? O programa com a Algar eram startups que já estavam mais constituídas, que já estavam vendendo bastante, a gente chama, daí eram mais voltados a startups em tração, né? Então depende muito de cada programa, mas a gente sempre fala que a gente é a casa dos makers do Brasil. Então a gente quer ajudar desde quem está começando até quem está aí escalando e podendo criar novos negócios com essas pessoas. Beleza? Espero ter respondido aí. Show de bola, muito obrigado. Seu tempo está bem que acabando, falta 1 minuto. Então, se você quiser dar suas considerações finais. Beleza, obrigado, Guilherme. Bom, agradecer ao pessoal do Latinoware. É um prazer estar aqui com vocês, mostrar um pouco. A Hards fica à disposição. Queremos muito, temos essa missão de fomentar esse ecossistema de hardware no Brasil. E como a gente puder ajudar a todos aí que estão nessa jornada, a gente quer ajudar. Quem quiser saber mais, siga a gente lá nas nossas redes sociais, acesse o nosso site, escuta nosso podcast lá, que vai sair novos episódios em breve também. E tem muita coisa legal já acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, Odilo, e até a próxima. Se Deus quiser, presencial lá em Foz. Isso aí, esperamos ansiosamente ir para lá também. Valeu, obrigado. Valeu.